Bom dia, galera do nono ano. Tudo bem? Preparados para mais uma semana de aula? Então, a videoaula da nossa semana será sobre a correção das nossas atividades, da apostila e do caderno. Então, eu peço que vocês preparem o material para acompanharem passo a passo a correção. E lembrando, pessoal, que ao finalizar a correção, vão dando certo a caneta, para vocês já saberem que todas aquelas atividades já estão ok, combinado? Porque essa semana não terá disponibilização de agendamento de correções. Tudo será feito somente aqui na nossa videoaula. Então, nós vamos começar a correção pela apostila. Peço que vocês já providenciem o material, a apostila, o caderno de atividades e a bolsinha de lápis de vocês para darmos início às nossas correções. Nós vamos, então, para a apostila, lá na página 37. Nós temos aí um trecho extraído do texto Como o Mal se Espalha, que vai nos direcionar aí para responder as questões 13 e 14. Lembrando aqui, pessoal, que tem uma caixinha de texto aqui ao lado, que é importante que vocês sinalizem essas marcações, tá? O que é o termo regente, o termo regido. Vimos na live, né, da nossa semana anterior, sobre regência nominal, e essas caixinhas de texto são importantes serem identificadas. Como nós estamos vendo regência nominal, nós vimos aqui que entre as palavras compreensão e conteúdo foi utilizado uma preposição. Que preposição utilizada foi? A preposição de, que aparece contraída com o artigo o. Então, nós temos aqui uma contração da preposição de com o artigo o. Mas ele quer saber a preposição. Então, aqui, ó, vocês colocaram a resposta só o de, tá? O de preposição, porque aqui nós temos uma contração de duas classes gramaticais. E ele quer apenas uma, que é a preposição. Mas sinalizem aqui, tá, essa contração com o artigo o, formando, então, do. Como você deve ter notado, a palavra compreensão, para ter sentido completo, precisa de um complemento. Lembrando que isso aqui não é verbo, por isso que o nosso assunto é regência nominal. Veja como ficaria a frase sem esse complemento. Após a compreensão, é acionado o sistema límbico. A pergunta que logo nos vem à mente é compreensão de quê? A gente faz o mesmo raciocínio lá quanto aos verbos, né? Alguns verbos geram perguntas e precisam dos complementos. Alguns nomes também. Então, nós temos aqui, ó, um complemento que precisa ser dado ao nome compreensão para que ele tenha sentido. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de regência nominal, né? A relação que tem entre os nomes, que são os substantivos, os adjetivos e os advérbios, com os seus respectivos complementos. Já sabemos que o termo regente é aquele que comanda, é aquele que necessita de complemento, e o termo regido é aquilo que vai complementar o sentido. Então, já sabendo dessa explicação aqui, quem é o termo regente na letra A? Compreensão, que é exatamente o nome que nós vimos anteriormente, que precisa de complemento. Quem é o termo regido? Ou seja, qual o complemento que vai dar sentido à palavra compreensão? Nós vamos ter aqui, então, do conteúdo. Tanto que nós já vimos lá, ó, de, que é a preposição, contraída com artigo o, formou do. Vimos que compreensão é um nome, precisa de complemento. Por ser um nome, o complemento, então, né, é dentro da regência nominal. Termo regente é aquele que comanda e o termo regido é aquele que conduz. Veja este outro exemplo, é acionado o sistema límbico responsável por emoções e impulsos responsivos. Transcreva a preposição do trecho anterior e identifique a palavra que a exige. O adjetivo responsável exige a preposição por. Exatamente está aqui, ó. Certo? Lembrando que esses nomes são representados por substantivos, adjetivos e advérbios, regidos também por uma preposição. Lá na página ainda 37, nós temos o exercício 16, que pede que vocês completem os espaços com as preposições ou com as contrações, que é a junção das preposições com outras classes gramaticais. E claro que esses complementos que nós vamos dar aqui por meio das preposições ou contrações, nós temos que verificar que tipo aí, né, de complemento que nós vamos dar a esses nomes
a partir da preposição ou contração que ele vai exigir. Então, nós temos aqui, ó, nos últimos 11 anos, quase 4 milhões de denúncias relacionadas a crimes de ódio na internet foram recebidas. Então, nós temos o a aqui funcionando como preposição, não tem que colocar acento, porque senão aí eu tenho a fusão do artigo com a preposição, aí eu já tenho crase, que não é o caso, certo? Foram recebidas pela Central Nacional de Denúncias, aí nós já temos aqui uma contração do por mais ela. Depois aqui nós vamos ter o de, próxima preposição usada. Depois, contra, reparem que nós não utilizamos nenhuma aqui repetida. Logo em seguida aqui, nós vamos usar o de novamente. E o do, que é uma contração. Ok, pessoal? Então, nós temos que lembrar aí que nós temos aqui algumas junções, igual pela, por exemplo, é o por mais a. E aqui nós temos também outra contração. Inclusive, no exercício, ele deixou claro que isso poderia acontecer. Ou usarmos as preposições normais ou contração, ou seja, a preposição aliada a uma outra classe gramatical. Depois aqui, ó, nós temos um quadro, né, com algumas casos de regência, né, os nomes com as suas preposições, em que sentido eu posso usar aqui, nós temos algumas opções para esses nomes. Aqui nós vimos o que é o complemento nominal. Nós vamos ver aqui que o complemento nominal é o termo que completa o sentido de um nome. Já vimos que esse nome geralmente é o substantivo, abstrato, e o adjetivo ou advérbio, e sempre iniciado por preposição. Por isso que nós estamos estudando aí uma sequência de situações na língua portuguesa em que a preposição aparece aí. E aqui nós temos, ó, note que a palavra responsável exige um complemento. Responsável por ou pelo quê? Responsável por funções involuntárias do corpo. Nós temos um nome aqui que precisa de um complemento. O complemento dado a ele tem a presença de uma preposição. Aqui ao lado nós também temos, ó, sou favorável a seu posicionamento, complemento nominal, que quem é favorável a alguma coisa. Moro perto de quê? Do centro. Então, ó, reparem sempre a presença da preposição. A crítica é feita a alguém, né, ou a algo, ao meu amigo. E nós temos aqui os complementos nominais, então, em relação a esses nomes. Depois, nós vimos lá que a palavra responsável exerce a função, né, de complemento, ou seja, o termo que completa o sentido dessa palavra tem a função de complemento nominal, porque quem é responsável por alguém ou por algo. E aquilo que vai complementar, então, esse sentido, recebe o nome de complemento nominal. Nós temos aqui uma frase do artigo Teoria Geral do Xingamento. A antropologia digital e a psicanálise poderiam auxiliar com a análise da cultura atual. Qual é a classe gramatical da palavra análise? Lembrando que nós vimos lá substantivo, geralmente abstrato, adjetivos e advérbios. Nós temos aqui análise, que é um substantivo. Se a frase terminasse nessa palavra, o que faltaria para que tivesse sentido completo? Lembrando que nós estamos falando de complemento nominal, ou seja, algo que completa nome. Então, o que nós teríamos na letra B? Faltaria aqui, ó, algo para especificar análise. Com análise. Análise de quê? Eu preciso saber, então, o que está sendo analisado. E aí nós já sabemos, então, que aquilo que completa o sentido de análise na letra C é da cultura atual. Olha aqui, ó, uma contração do D mais A. Então, nós temos um termo aí regido por preposição, que é uma característica dos complementos nominais, sempre precedidos por preposições. Lembrem, pessoal, de ir dando certo a caneta a cada correção, certo? Dá uma pausa no vídeo, se for necessário, cheque se a sua resposta está completa, e aí vocês vão avançando passo a passo aí. Não deixem de fazer a correção, porque essa semana não está agendada no positivo, hein?
Nós temos aqui, não podemos falar só de pobreza da linguagem quando falamos de xingamento, porque há muitos casos de real esforço retórico, dispêndio de tempo e muito trabalho envolvido. A expressão que funciona como complemento nominal é de pobreza, de xingamento, de tempo. Reparem que nós temos aqui todas acompanhadas por preposição. Vamos ver qual delas completa o nome dado aqui, ó, de tempo. Vamos justificar essa resposta aqui? A expressão de tempo completa o sentido do substantivo dispêndio, gasto. Então, ou seja, se eu parasse aqui, ó, não teria sentido, eu precisaria de algo aqui para completar. E o que nós temos aqui de informação que completa o sentido do substantivo é de tempo. Reparem que de tempo apareceu novamente, que é o meu complemento nominal dado ao substantivo. Nós temos um trecho aqui que vocês vão assinalar V ou F, né, de acordo com as afirmações, se são verdadeiras ou falsas. E aí nós temos na letra A, o trecho herdeira dos piores hábitos culturais é um complemento nominal porque está depois do verbo de ligação. Verbo de ligação, olha a dica aí, falso. Verbo de ligação não tem complemento nominal, tem o quê? Predicativo do sujeito. O termo dos piores hábitos culturais completa o sentido do adjetivo herdeiro. Por isso é considerado um complemento nominal? Verdadeiro, porque complemento nominal completa sentido de adjetivo. O sentido do substantivo reconhecimento é completado pela oração de fazer justiça? Falso. Oração, reparem que algumas palavras aqui já nos direcionam a entendermos se isso é uma informação verdadeira ou falsa. Lembrem sempre das palavras-chave. Aqui nós temos um quadrinho com a explicação dos complementos nominais, que vocês viram na videoaula, e aqui tem passo a passo a diferença, né, entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Lembrando que o adjunto adnominal é termo acessório, o complemento nominal é termo integrante, só aí já tem uma diferença entre os dois. Acessório é aquilo que eu posso colocar ou não. Integrante é aquilo que faz parte do contexto, ou seja, eu preciso dele dentro da estrutura. E logo em seguida, ele pede assim, modifique os verbos transitivos, lembrando que verbos transitivos são aqueles que precisam de complementos, transformando-os em complementos verbais, objeto direto e indireto. Lembrando que o objeto direto não é precedido de preposição, e o objeto indireto precedido de preposição. Aí deu exemplo, vender a casa, a venda da casa. Verbo aqui no infinitivo, passo para a forma conjugada. Compreender o conteúdo, a compreensão do conteúdo. Super fácil também. Reparem que o verbo está virando o quê? Nome. Necessitar de seu apoio, a necessidade de seu apoio. Estabelecer uma meta, o estabelecimento de uma meta. Resolver um problema, a resolução de um problema. Corrigir um exercício, a correção de um exercício. Não há outra resposta aqui, certo, pessoal? Porque ó, os verbos estão sendo transformados em nomes, certo? Então, cheguem bastante aqui, todos os verbos estão no infinitivo e do lado de cá estão se transformando em nomes. Aqui nós temos o complemento nominal, né? A quem ele completa o sentido, substantivo, adjetivo e o advérbio. Vimos isso na nossa live também. Então, nós vamos ser aqui, ó, completando esses sentidos. Lembrando aqui que o substantivo, na maioria das vezes, é um substantivo abstrato. E o complemento nominal, regido por preposições. Aí nós temos aqui a continuação da explicação, né? Como esse complemento nominal funciona, as explicações exatamente de um para o outro, em relação ao adjunto adnominal. Olha o que eu disse, lá no substantivo abstrato, eu vou trabalhar com complemento nominal. Substantivo concreto, eu já terei adjunto adnominal. Reparem que aqui, ó, carinho é substantivo abstrato e livro substantivo concreto. Então, isso também ajuda a diferenciar. Exercício super fácil também, já realizado lá na apostila, que é a construção aqui seguindo, né, a transformação do verbo em substantivo. Gostar de música, gosto pela música. Lembrando que aqui nós temos sempre
a presença das preposições ou de contrações. Confiar em você, confiança em você, reparem que elas já estão aqui presentes. Investir em ações, investimento em ações, porque esses verbos aqui, ó, são transitivos e indiretos. Ou seja, ó, preposição presente. Então, eu trago a preposição para cá também. Necessitar de doações, necessidade de doações, combater o racismo. Reparem que aqui, ó, eu tenho a presença de artigo, mas o complemento, ele precisa de uma preposição. Então, o que nós vamos ter aqui, ó, na letra E? Combate ao racismo. Agora eu já tenho aqui uma combinação da preposição a com o artigo o. Expor argumentos, exposição de argumentos. Buscar respostas, busca por ou de respostas. Quem colocou só uma, coloca a outra opção que vocês podem ter aqui, certo, pessoal? Quem colocou o de como preposição, acrescente o por e vice-versa. Deixem as duas aqui, porque de uma questão, por exemplo, objetiva, se aparecerem as duas alternativas, vocês já sabem que as duas estão corretas. Discutir o assunto, discussão sobre o assunto. Aqui não dá para falar discussão ao assunto. Reparem que é diferente de combate ao racismo. As ideias aqui são diferentes. Depois, leia os pares de frases e explique a diferença de sentido entre elas. Reparem que as palavras aqui, o que está sendo diferenciado aqui é a presença de preposições. Isso já faz com que o sentido das orações seja modificado. Então, vamos ver aqui, ó. Não aceito acusações de meus professores e não aceito acusações contra meus professores. Observem que a mudança de preposição, só na leitura já deixou claro aí a mudança de sentido. Vamos ver então a letra A. Na primeira frase, os professores é que fazem acusações. Na segunda, eles sofrem as acusações, são vítimas. Então, repetindo, a primeira, eles fazem as acusações, os professores, e na segunda, eles recebem as acusações, sofrem as acusações. A crítica aos adolescentes é infundada, a crítica dos adolescentes é infundada. Exercício muito simples também. Só na leitura já fica claro qual o sentido estabelecido aqui. Na primeira frase, os adolescentes são alvo de crítica, e na segunda, são eles que fazem a crítica. O interesse dos pesquisadores provocou protestos, o interesse pelos pesquisadores provocou protestos. Fácil também. Na primeira, os pesquisadores que têm interesse por algo, ou seja, são eles que estão tendo interesse em provocar, e na segunda, eles são alvo do interesse de alguém. Então, reparem que o 12 e o pelos mudou totalmente o sentido das duas orações aqui. Mesmo raciocínio, letra D. O debate dos alunos gerou controvérsias, o debate sobre os alunos gerou controvérsias. Na primeira frase, são os alunos que estão debatendo alguma coisa, e no segundo, eles que são o alvo do debate. Então, exercício também fácil de ser respondido, não tem problema nenhum aqui. E logo em seguida, ele pede que vocês transcrevam somente os complementos nominais das frases apresentadas. Nós temos aqui duplas, da letra A até a letra D, e ele quer que vocês retirem apenas os complementos nominais. Lembrando que esses complementos estarão dando sentido a substantivos, abstratos, adjetivos ou advérbios. Vamos ver, então, qual seria a resposta dessa pergunta. Letra A, contra meus professores. Letra B, dos adolescentes. Letra C, pelos pesquisadores. E na letra D, sobre os alunos. Reparem que vocês vão identificando aí os nomes que estão exigindo exatamente esses complementos. E lembrando que os complementos nominais são regidos por preposições, ou no caso aí, as contrações ou combinações, mas a preposição se faz presente nos complementos nominais. Sinalizem tudo certinho, sem nenhum problema. E aqui nós temos exatamente um exercício que é muito importante, que é vocês identificarem os termos aqui, ó, destacados em complemento nominal ou adjunto adnominal. Reparem que ele colocou aqui entre parênteses
alvo da ação e agente da ação. Nós já vimos lá na nossa aula, na videoaula, a diferença de agente e paciente. Então, agente é aquele que pratica a ação e paciente é o que recebe a ação. Tanto que, agente praticando e alvo recebendo. Então, essa dica aqui é muito importante para diferenciar complemento nominal de adjunto ou de nominal. E lembrando mais um detalhe, complemento integrante, adjunto acessório. As reclamações dos funcionários foram registradas no relatório. Isso aqui é alvo ou é agente? Vamos ver aqui. Agente, as reclamações dos funcionários, ou seja, são eles que estão agindo aqui em relação às reclamações. Outra coisa, retirem dos funcionários, as reclamações foram registradas no relatório. Perfeito sentido, por quê? Adjunto adnominal é o quê? Um termo acessório. Os pedidos ao diretor foram atendidos. E agora, eu tenho um alvo ou tenho um agente? Eu tenho um alvo. Os pedidos foram atendidos. Os pedidos a quem? Repare então que aqui, isso aqui é um termo integrante, para dar sentido ao nome pedidos. Ele apresentou queixa contra o vizinho. Queixa, o quê? Tem alguma coisa aqui que está faltando. Então, eu tenho complemento nominal. Porque quem faz queixa contra alguém ou sobre alguém ou alguma coisa. Foi aprovada a construção da ponte. Se o Pará foi aprovada a construção, percebam que algo vai ficar meio sem sentido. Então, eu tenho complemento nominal. Lembrando que eu acabei de informar, complemento é termo integrante, adjunto, termo acessório. Evite o desperdício de água. Evite o desperdício. E aí? De água. Reparem que essa palavra aqui precisa de um complemento. Vamos reduzir o consumo de energia. Reparem que aqui, pessoal, o nosso raciocínio em termos de perguntas, ele segue mais ou menos a mesma linha dos verbos transitivos. Então, a letra F também só pode ser complemento nominal. Reduzir o consumo de quê? Eu preciso saber, de energia. Então, termo integrante. A visita dos pais pegou-o de surpresa. E agora? A visita dos pais pegou-o de surpresa. Isso é o quê? Adjunto adnominal. Que pode ser dos pais, do amigo, da namorada, do irmão. Então, isso aqui é um termo que acessório. A surpresa dos amigos o fez emocionar-se. Só pode ser também adjunto adnominal. Isso aqui é um termo que eu estou colocando a mais, é um termo acessório. Então, reparem aqui, que é muito importante essas informações de alvo, que é o paciente, e o agente é o que pratica. O paciente é o que recebe, complemento integrante, adjunto, acessório. Nossa, professora, você está repetitiva. É exatamente esse é o objetivo. Quanto mais vezes eu repetir, mais vezes vocês terão a informação aí, de maneira que vocês compreendam a diferença entre um e outro. Nós temos um texto que vai nos direcionar a algumas atividades na próxima página. E aqui nós temos uma das maiores empresas de energia do mundo. Essa é a garantia que você leva em cada produto da Petrobras. Então, aqui nós já temos aqui algumas informações importantes em relação ao texto. Aí, lá na página 29, o texto do anúncio é composto por algumas especificidades e ele está perguntando, explica a relação entre a imagem e o texto. Já sabemos o que é a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é toda a parte escrita e a não verbal são as imagens associadas. Já vimos isso lá no primeiro trimestre, quando estávamos lá, fazendo os nossos anúncios, que as imagens precisam estar ligadas àquilo que eu estou escrevendo, tem que ter uma relação entre elas. Muito simples, é o número 4. A imagem da pipeta de laboratório apresenta a refinaria em uma gota, o que reforça a ideia de que tudo começa na pesquisa, porque a pipeta é um dos recursos utilizados no laboratório. Então, nós temos aí exatamente essa ideia da imagem relacionado com tudo começa na pesquisa. No trecho, depois vem a exploração e a produção, passando pelo transporte até chegar na refinaria. Os substantivos exploração, produção e transporte necessitam de complemento.
pelo contexto do anúncio, qual seria esse complemento e qual a sua função sintática? Duas perguntas aqui. Nós temos o complemento nominal, que é a função sintática, dos substantivos do petróleo. Tá? Então, o complemento nominal dos substantivos seria do petróleo, certo? Então, nós temos o complemento aqui e a função sintática, que é complemento nominal. O exercício 6, ele pede que vocês façam a mesma coisa, lá no texto identificarem os complementos nominal de modernização e construção do seu parque de refino e de novas refinarias, sempre regido por preposições, ó, aqui nós temos contração, aqui preposição e aqui contração, todas completando o sentido dos nomes anteriores. Sobre as expressões capacidade de produção e garantia de uma das maiores empresas, responda as questões propostas. Na primeira expressão, o termo de produção pode ser substituído por qual adjetivo e qual é a sua função sintática? O adjetivo é produtivo, porque tem que ter a mesma relação de sentido, e a função sintática é de adjunto adnominal. Na segunda expressão, qual é a função sintática de uma das maiores empresas, ao que se deve essa classificação? A função é de adjunto adnominal e ela exerce função porque agente e não algo. Nós vimos lá no exercício anterior, complementos nominais são pacientes, recebem ação ou alvos. E os adjuntos adnominais são os agentes, ou seja, praticam as ações. Essas informações são importantes. Dá uma pausa no vídeo, anota isso que eu acabei de falar, passa o marca-texto depois, porque na hora de fazer uma revisão para os exercícios que vocês terão aí, já está tudo certinho. E aqui nós temos na página 29, objeto indireto ou complemento nominal. Objeto indireto é precedido por preposição, completa sentido de verbo. Complemento nominal precedido por preposição, mas completa sentido de nome. Então, eu tenho que observar o que está antes da minha preposição aqui. Letra A é objeto indireto porque necessita é verbo. Letra B, a mesma coisa, ó, gostava, é verbo. Então, não tenho nem que pensar muito aqui, ó. Letra C, luta, complemento nominal, é nome. O time tinha certeza. Olha onde está o verbo e olha onde está aqui o nome. Então, letra D, complemento nominal. Identifiquem, tá, pessoal? Isso que eu estou colocando aqui, ó. Necessita, gostava, verbos, luta, nome, certeza, nome. Nunca tive interesse por lutas marciais. Olha onde está o verbo aqui. E olha o que está antes do por. Complemento nominal, interesse é nome. Os garotos se interessaram por lutas marciais. Olha que interessaram é o quê? Verbo, objeto indireto. Elisa precisa de apoio neste instante. Precisa é verbo, objeto indireto. Façam essas marcações aqui, que vocês não erram nenhum exercício, viu? Ó, sinalizem o que é verbo e o que é nome. Em 2016, as hidroelétricas tinham capacidade para produzir 9.526 megawatts. Qual é o complemento do verbo produzir e sua função sintática? Olha só, ele já está falando aqui que é verbo. Então, eu só posso ter essa segunda parte aqui e só pode ser objeto indireto, ok? Considere a seguinte reescrita da frase. Em 2016, as hidroelétricas tinham capacidade de produção de 9.526 megawatts. Nesse caso, qual é a função de 9.526 megawatts? Reparem que houve uma mudança na estrutura. O que eu vou ter aqui? A função sintática de complemento nominal, porque agora eu não tenho verbo ali, e sim nome. Então, por isso que eu falei aqui em relação ao exercício 8, essas identificações, porque aí vocês já diferenciam imediatamente o que é objeto indireto de complemento nominal. E aqui, pessoal, a gente encerra a nossa correção. Façam tudo da maneira correta, não deixem de realizar nenhuma correção. Ao finalizar cada uma delas, sinalizem com certo e reforçando mais uma vez que a correção só está disponível no vídeo. Uma ótima semana para vocês,
Fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Bons estudos!